Sejam bem-vindos ao segundo episódio do DV Roadcast Drive Your Performance. Hoje vamos receber aqui alguém que trabalha exclusivamente com profissionais da medicina dentária, ajudando clínicas, equipas e médicos a elevarem a sua performance, comunicação e resultados. Connosco, Fernando Augusto. Bem-vindo, Fernando. Obrigado por teres aceito aqui este nosso convite. Como estás? Como está tudo contigo? Obrigado, Inês. É um prazer estar aqui com o pessoal e eu que agradeço o convite, né? Vamos bater um papo bem agradável aqui, bem gostoso para trazer informações para contribuir com o crescimento de todos no mercado da medicina dentária. Vamos a isto então. Olha, para aqueles que conhecem e também para aqueles que não te conhecem, fala-nos um bocadinho do que é que foi o teu percurso até aqui à medicina dentária, como é que estás a a odontologia e depois dentro da odontologia, como é que enverdaste pela parte das vendas, pela parte da formação de equipas, de profissionais, conta-nos tudo. Tá bem. Bom, eu sou o Fernando Augusto, né? Eu sou brasileiro, natural de São Paulo, né? Sou paulistano, nasci na maior capital do Brasil, né? Hoje com 12 milhões de habitantes, né? Só a capital já tem mais habitantes que Portugal, né? E eu comecei, Inês, em 99, eu terminei o colegial, eu não sei como chama em Portugal, né? O ensino aqui, o ensino, o liceu, né? E aí eu entrei na faculdade de comunicação social, né, com ênfase em publicidade e propaganda, e lá na minha sala haviam 12 propagandistas de laboratório, são os delegados comerciais de laboratório farmacêutico, né. E aí eu me apaixonei pela profissão, né, porque eles na rua, carro da empresa, ganhavam um bom salário, né, novidade todos os dias. E eu me apaixonei pela profissão e lutei até que eu consegui uma vaga de estágio num laboratório farmacêutico, né, em São Paulo. E aí eu era tímido demais, né, então eu tinha medo de falar com a secretária médicos, eu tinha vergonha de falar com os médicos. Consegui me arrastar por 3 anos nessa área, mas eu não consegui ser efetivado, né, conquistar uma vaga efetiva em nenhuma das 3 empresas que eu passei. E aí, 1 ano depois, em 2005, eu consegui uma vaga como vendedor, como delegado na Neodente, né. Então eu visitava os dentistas, em São Paulo, e ali que entrou em 2005, ali que eu entrei no mundo da medicina dentária, né. E então desde 2005 eu continuo eu tô nessa área, né, e mesmo trabalhando com consultoria, com treinamentos, formações, eu continuo focando em ajudar os profissionais da medicina dentária. Olha, e como é que deste a volta a essa timidez? Tu atualmente não és minimamente tímido, és uma pessoa tranquila, não é? Como nós em Portugal dizemos, não és nenhum espalha-brasas, mas és uma pessoa super comunicativa e para dar formação também tens de ter a capacidade de comunicar com os outros. Ou foi assim a forma que arranjaste para deixar de ter essa timidez a limitar-te? Foi, uma decisão nisso, porque eu falei assim, em 3 anos eu não consegui ser efetivado, e aí eu pensei comigo, eu falei: "Vendedor, delegado tímido não tem que gerar resultado, então ou eu mudo de profissão ou eu tento resolver essa questão", e aí oi? Ou mudo professor, ou mudo eu. Ou mudo eu. Aí eu falei: "Vou mudar eu", e comecei a fazer cursos de oratória, cursos de comunicação, né, até pesquisar, não fazer formações, mas pesquisar, por exemplo, as pessoas que fazem, os comediantes que fazem stand-up, o que que eles fazem, né. Então fui aplicando e foi meio que um processo natural, até conseguir, reverter essa situação. Senti-te. Boa, boa. Olha, o que é que te move diariamente? O que é que te motiva mais no trabalho atual que fazes? Na parte de formação, na parte. O que é que te entusiasma mais? É quando eu vejo que algum conhecimento que eu adquiri em toda a minha trajetória, quando eu compartilho, seja com um médico dentista, seja com um profissional de vendas, e você vê pela expressão corporal que foi aquele momento, que a pessoa fala: "Nossa, descobri isso". É, o momento eureka, né. Então, toda vez que eu tô
dando uma formação, fazendo uma consultoria e eu vejo essa expressão, para mim é o que me move diariamente. Boa, boa. E quem és tu fora do mundo da odontologia, quem é o Fernando quando não trabalha? Fernando, 44 anos, pai do Benjamin, marido da Juliana, né, gosto muito de curtir com eles, né, passear os finais de semana, às vezes a gente gosta de jogar muito Uno, né, Uno eu acredito que tem em Portugal também, né. Tem, 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 tem. Mas eu não sei se foste tu no outro dia, tive outra pessoa que me falou do Uno, que é o jogo que nós temos cá em casa para jogar com os miúdos, mas é um jogo que eu nunca joguei muito e não foste tu, já sei quem foi. É um jogo, gostas muito de jogar Uno, não é? Gosto, gosto. É, quase todo dia antes do meu filho dormir, a gente joga uma partida. Catada. Boa, boa, boa. Que idade têm os teus filhos atualmente? É um ou dois? Eu tenho um Benjamin, ele tá com 9 anos, faz 10 agora no mês de julho. Não, já está crescido. Olha, assim um momento especial que te moldou enquanto pessoa profissional, uma coisa que tu até hoje digas, bem, a partir deste momento passei a ver assim, passei a fazer assim, algo mudou na tua trajetória de alguma forma. Da Do lado pessoal foi o nascimento do filho, né, isso aqui realmente é algo que muda a vida de qualquer pessoa, e eu até lembro quando tem eu não sei qual equipe aí da Europa de futebol, que o repórter pergunta para o treinador que ele liberou um dos jogadores para ir ver acompanhar o nascimento do filho e era a final do campeonato. E aí o repórter falou: "Ah, mas você não acha que isso pode prejudicar o time, né, você liberar?" Daí ele pergunta assim: "Você tem filhos?" Ele fala: "Não." Eu falo: "Então, um dia que você tiver filho, você vai ver que a maior experiência do ser humano é o nascimento de um filho e de uma filha, né." Sem dúvida. Então, do lado pessoal seria isso, e do lado profissional, nisso foi quando eu entrei, numa universidade chamada Fundação Getúlio Vargas, né, que é uma, universidade muito conceituada no Brasil e até a nível mundial, né, se a gente listar lá 100 maiores escolas de negócios do mundo, é a única brasileira que está entre o ranking das 100 melhores. E eu acreditava que eu não tinha capacidade de estudar numa faculdade tão, conceituada como aquela, né, e foi um conselho da minha esposa, ela falou: "Ah, tenta fazer lá, tal", e para mim foi foi o divisor de águas, isso foi em 2014, né, então estamos falando aí de Tal, não é? uma grande conquista que realmente mudou, existiu o Fernando antes da FGV e o Fernando depois da FGV. Boa. Qual é que consideras que são, assim, aqueles erros, entrando agora aqui um bocadinho mais na tua fase de formação e daquilo que vais transmitir aos colegas também no teu curso, quais consideras que são dos maiores erros, diria bloqueios, que se cometem no ramo da venda, inicialmente, e depois vamos partir para a parte dos colegas dentistas. O que é que notas, assim, que são os maiores bloqueios? O principal é a informação baseada em achismos, né. Eu na indústria farmacêutica, antes da odontológica, eu a farmacêutica ela funciona assim, vamos supor, um paciente vai até o teu consultório, faz um tratamento e você prescreve um antibiótico para ele, né, uma amoxicilina, uma claritromicina, enfim. E aí o paciente pega essa receita, vai até uma farmácia e compra o medicamento. Algumas farmácias, elas microfilmam aquela receita, e aí vai sair: "A doutora Inês prescreveu a amoxicilina da marca X". E aí os laboratórios, eles compram essas informações. Então o time de vendas, ele já vai, com a certeza de que o médico está prescrevendo ou não aquele medicamento, né. Na área odontológica, quando eu entrei, Inês, em 2005, eu vi uma falta muito grande de informação, né. E isso aconteceu quando eu cheguei em Portugal, né, em 2007 eu trabalhava como delegado no Anel Dente e eu me mudei para Lisboa, fiquei 4 anos vivendo em Lisboa, e eu vi que isso acontece muito no Brasil, em Portugal, em qualquer lugar, porque eu reparei que tem muito dentista naquela época, já havia muitos dentistas brasileiros,
E aí eu comentei com um amigo, né, eu falei: "Cara, eu tô impressionado como tem dentista brasileiro em Portugal". E aí ele falou assim: "Ah, Fernando, eu chuto uns 40%, né". Eu falei: "Caramba, 40% eu acho muito, né". Mas eu peguei aquela informação e não fui checar aquela informação. E se a gente puxar no site da OMD, em 2009, era 4% dos dentistas eram brasileiros, né. Então, se você atua com uma informação de 40% e outra de 4%, para uma empresa que é global, que atua tanto em Portugal quanto no Brasil e em outros países, essa informação ela é extremamente relevante. Então, eu acredito que falta para os médicos dentistas esse tipo de informação. Eu vou te dar um exemplo de uma consultoria que eu fiz para um casal de dentistas aqui do Brasil, né, de São Paulo. É marido e mulher, o marido é implantodontista e a esposa é ortodontista. Eu até anotei aqui para trazer para vocês esses dados. Eh, os procedimentos, o que que eu fiz? Na consultoria eu pedi para ele usa sistema de gestão na clínica, e eu pedi o do ano todo. Eu falei assim: "Ó, eu quero que você me liste aí o ano todo, quantos procedimentos foram feitos de cada, especialidade e o valor cobrado", né. E aí a gente chega a um número que de manutenção de ortodontia, né, de aparelhos fixos, foram 535 no ano, e em média elas foram cobradas R$ 180. E do lado do dentista, do marido, foi a limpeza, né, a profilaxia, que foram feitas 488 e foi cobrado em média R$ 318 cada uma. Esse volume é o volume mais expressivo em quantidade. Então, se ele aumentar, vamos supor, a manutenção de aparelho de 180 para R$ 200, já é um aumento de R$ 15.000 a mais no ano, né. Então, assim, você aumentar R$ 20, que para o paciente não é muito, Não é né. preciso, não é? Não é expressivo, então assim, um ajustezinho que você faça, você já traz um faturamento considerável para o consultório. Hã. Desculpa, deixa-me só interromper. Consideras de alguma forma que, apesar de tudo, hum, não digo pelos profissionais, mas a nível do mercado nós cada vez temos mais dados, porque nós vivemos numa área de, num mundo já de muito mais avançado a esse nível, tudo funciona com dados, não é? Portanto, é muito mais fácil nós termos acesso a dados que nos permitem tirar ilações do mercado e da forma de atuar, não é? Sim, mas eu acredito que ainda é muito manual, Inês. Vou te dar o exemplo, eu vim entre 2007 e 2011 em Portugal, e eu lembro quando a gente tinha que fazer a declaração de imposto de renda, você digitava o NIF e o sistema já calculava automático, né. Hoje, até hoje, em 2026, o Brasil não tem esse tipo de ele tem a informação, mas você tem que preencher tudo manual. Não existe assim, a gente tem o CPF, né, que seria o similar ao NIF, mas você digita seu CPF, você tem que colocar as informações, né, quanto que você recebeu de prolabore, quando então, a gente está na era da informação, mas ainda falta muito esse cruzamento de informações, né. Ok. Uhum, uhum. Sim. Ias acrescentar alguma coisa e eu interrompi também de uma ideia? Então, e esse do então a gente pegou os maiores em volume de quantidade, e em compensação, os menores em quantidade são os que têm um ticket médio maior, né. O que que é o ticket médio? Então vamos supor, faturou 200.000 em mensalidades de ortodontia e foram feitos 535. Então eu divido 200.000 por 535, eu vou chegar ao ticket médio, que é o quanto, em média, as pessoas pagam por aquele procedimento, tá. No lado do maior ticket médio, a gente tem o Invisalign, pelo lado da ortodontista, que em média ela cobrou R$ 10.600, só que ela fez só 6 unidades no ano, ou seja, não foi um Invisalign por mês. E do lado do implantodontia, o protocolo, né, de Brennemark, R$ 9.000 em média, e também foram feitos 6 no ano, né. Então, se de um lado eu consigo mexer no preço para trazer uma rentabilidade maior, nesse aqui eu tenho que mexer no marketing. Eu tenho que fazer mais divulgação, porque menos de um por mês é muito pouco. Então eu tenho que criar estratégia para fazer no mínimo um ou 2 por mês desses procedimentos com ticket médio maior. Claro. Muito interessante, mesmo muito interessante.
Olha, nós temos aqui uma pergunta que eu acho que muitos de nós dentistas se encaixam, nesta, e eu de alguma forma também. Ah, conceito de venda, para o dentista está muitas vezes associado a algo negativo, com uma conotação, um bocadinho negativa. Uma vez que nós somos cuidadores, somos médicos e por isso na nossa cabeça existe sempre um conflito entre o valor real do que se deve cobrar, a forma como isso vai ser visto pelo doente. Qual é a tua opinião, sobre este assunto e de que forma é que nós podemos, reverter este bloqueio? Você fazendo a pergunta já me lembrou uma palestra que eu fiz há 3 anos atrás em São Paulo, né. E o dentista eu ensinei uma técnica de neurolinguística, que é onde você dá 3 opções para a pessoa e você vai induzir ela a escolher uma das 3, né, aquela que você julga ser a melhor opção para o paciente, né. Então o primeiro ponto é esse, a visão é sempre melhorar a qualidade de vida do paciente. E aí o dentista, levantou essa questão, ele falou: "Fernando, você está falando que eu vou induzir, né, a pessoa a escolher". Sim, só que eu vendo saúde, né, eu não estou vendendo um produto. Eu falei: "A resposta já está aí, você não está vendendo algo que vai fazer mal para a pessoa, né, você está vendendo algo que vai melhorar a qualidade de vida dela". Então, Inês, eu acho assim, é diferente se eu chego num consultório e eu preciso de 4 implantes e o dentista me vende 6 para colocar implantes mais estreitos, porque com 6 ele vai ganhar mais do que com 4. E isso eu acho errado, né. Você forçar alguma coisa que a pessoa não precise. Mas se a pessoa está precisando de um tratamento, ela decidiu, seja um tratamento funcional ou seja por estética, se ela não fizer com você, ela vai fazer com outro dentista. Então, eu não vejo problema nenhum de um dentista desenvolver técnicas de vendas para que atenda aquela necessidade que a pessoa está procurando. Pelo menos essa é a minha visão. Sim. Ok. Qual é a mindset que mais limita as equipas e os profissionais na nossa área? Qual é que encontras mais quando dás as tuas formações? É exatamente esse de considerar que por ser saúde eu não posso tratar como um business, né. Então, eu Sim, eu também acho que é aquilo que é assim mais falado entre colegas. Sempre que numa mesa alguém fala de venda, é sempre um assunto que se nota que até se sabe. É, é, é. Qual é o maior desperdício invisível dentro das clínicas que impedem resultado? Aqueles que geralmente ninguém percebe que está a acontecer dentro da equipa, dentro do gestor. Qual é que notas mais? Isso é muito importante para quem tem clínica. o maior desperdício que impede os resultados e que ninguém percebe o que está acontecendo. Imagina na gestão de uma clínica, a nível da faturação, às vezes há coisas que sugam, não é? Que são até chamadas às vezes as gorduras, pronto, isso são as coisas mais pequeninas, mas aquelas coisas que tu notas de alguma forma que a equipa e o gestor não têm noção que está a acontecer, mas que impedem que haja um crescimento ou que seja um limitador de rentabilidade de uma clínica. Eu acredito que é a falta de controle, né, porque recentemente eu fiz uma consultoria para uma clínica, e aí a dona ela tem uma visão extremamente metódica, então ela deixou no estoque da clínica tudo separadinho. Então assim, você vai fazer uma profilaxia, você tem as gavetinhas separadas para profilaxia. Você vai fazer um implante unitário, você tem as gavetinhas com tudo que é preciso para fazer o implante unitário. Então não existe um desperdício, é claro que depende da situação, de repente você usou um anestésico e necessitou de mais um, mas esse controle, eu acredito que seja o fundamental para um dentista ter uma gestão bem estruturada da clínica, do consultório. Principalmente em clínicas e estruturas já muito grandes, tem de se desenvolver sempre protocolos, bastante firmes para ter este controle, porque é muito fácil derrapar e deixar a perceber, realmente a nível de SOX o que é que está a ser bem cuidado, deixar passar a prazo, uma série de desperdícios e de situações que se não tiverem bem protocoladas a nível de equipa, resulta muito em desperdício. Ah,
tivesse de escolher um comportamento apenas dentro das equipas que estagnam e aquelas que crescem, qual seria aquele que considera que é o mais importante para os diferentes caminhos a nível de equipa, de evolução? Tem uma expressão aqui no Brasil que chama capricho, não sei se existe essa palavra aí, Nós temos capricho, com certeza eu mesmo, mas acho que provavelmente sim, sim. mas é que eu sempre ouvi do meu pai e ela começou a fazer sentido. Eu até fiz um vídeo recentemente, né? Sempre que eu saía de casa, eu falava assim: "Pai, tô indo, sei lá, hoje eu tenho prova de geografia, vai, capricha lá na prova, né? Você Hoje eu tenho uma entrevista de emprego na empresa tal", ele capricha lá na entrevista, né? Então, pior, tá o teu melhor, né, e aqui a gente usa até para você vai comprar um saco de pipoca na rua, você fala pro pipoqueiro, fala: "Capricha no bacon", né, ou seja, põe mais bacon aí, né. Então, eu acho que, recentemente eu vi o quanto que essa palavra, o peso dessa palavra, a gente fazer as coisas com capricho, com dar o seu melhor, com oferecer. Exatamente. Eu acredito que isso vale tanto para os novos quanto para toda a geração da medicina dentária. Acredito que seria o mais importante mesmo nisso. achas a constância, ou seja, as pessoas manterem sempre um ritmo controlado e estável, achas que também é muito importante ou achas que porque imagina o brio e a pessoa de repente fazer uma coisa bem feita, se não for constante, eu acho noto muito isso a nível de equipas. Ah, as pessoas podem começar a ter esforço a fazer uma coisa e fazerem muito bem, mas depois podem perder isso ao longo do tempo e isso tem que ser acompanhado também pelos líderes. Eu acho que é uma das características mais importantes a nível pessoal e de equipa é precisamente a constância na entrega. Eu acho que é muito, muito importante para a entrega do resultado. Acho. Com certeza. Temos mesmo de terminar, vamos só aqui espiar mais algumas perguntinhas, depois temos que os nossos profissionais já devem estar quase a chegar. Ah, o que é que achas que o paciente moderno mais valoriza hoje numa clínica? E que ainda assim, quando falas com as equipas, com os profissionais, quando estás a dar a formação, ainda é uma surpresa para eles tomarem conhecimento disso. Para eles, para nós. É algo o mais simples que existe na humanidade, que eu dou treinamento para vendedores também, para as equipas de vendas, e eu falo que eu vi um post recentemente que ele diz assim, em vendas, falar é bronze, perguntar é prata e ouvir é ouro. Ah, sim. Né. Então, as pessoas querem ser ouvidas, né, tem um programa, eu não me lembro o nome agora, que são 2 cirurgiões plásticos, e sempre que chega um paciente novo, eles não estão na sala de cirurgia, não estão na sala, eles estão numa sala de conversa, né, então o paciente senta lá e eles perguntam: "O que que te trouxe aqui? O que que te está incomodando? O que que você está buscando?". E aí eles deixam a pessoa falar e aí consoante aquilo que a pessoa fala, eles vão oferecer o melhor tratamento, né. Então eu acredito que ouvir, seja o principal ponto para, principalmente hoje em dia, com a era da informação muito veloz, parece que as pessoas estão sem tempo para ouvir os outros. E estão-se que eles ser ouvidos, não é? A verdade é essa. Saiu. Olha, como é que vês a medicina dentária atualmente no Brasil, nos próximos anos e a nível mundial? Quais achas que vão ser os próximos passos? No Brasil, a gente tem uma diferença cultural, né, a época que eu vivi em Portugal, porque a preocupação com a estética do brasileiro, e não só em relação aos portugueses, mas em relação a vários povos do mundo, é uma questão muito, forte no Brasil, e eu não vejo só a questão de estética, eh, pessoal, mas também carros, por exemplo, né, eu via na frente do prédio que eu morava em Lisboa, às vezes Mercedes queimada do sol, Audi, né, que são marcas aqui premium no Brasil. Então aqui o brasileiro é o povo que lava o carro toda semana, tá sempre com o carro brilhando, tá sempre uma preocupação com a estética maior em relação a outros povos, né, mas isso é uma questão cultural.
E tanto é que o CIOSP, que é o nosso maior congresso, que ocorre sempre em janeiro, a gente sempre viu um domínio das empresas de implantes, né, até 2, 3 anos atrás, e agora a gente já vê o espaço, onde os maiores estandes não são somente os de implantes, mas também as empresas de estética, né. Então eu acredito que esses 3 mercados, né, o implante, a estética e a ortodontia com os alinhadores, eu acredito que são os 3 mercados principais aí para os próximos anos. E na parte digital, o que é que achas que vai acontecer? Também. É que a digital englobaria os 3 tanto Pois, você pode. o aplicador no sentido de pá, o apoio digital. A nível da população jovem, o que é que achas que são as maiores dificuldades deles, que são provavelmente também os nossos maiores ouvintes daqui para a frente, e que conselhos achas mais importantes para deixar hoje aqui? Eu acredito que a falta de paciência nisso, porque é uma faixa etária que busca resultado muito rápido, né. Eu lembro quando eu era delegado em 2005, 2006, eu chegava num curso de especialização e eu via um perfil de aluno mais maduro, já acima de 30 anos, então é aquele médico dentista que já se formou com 22, 21, 22 anos, foi trabalhar, como clínico, daí pegou mão e falou assim: "Ah, agora eu vou para o implante, agora eu vou para a orto". Então você via que o perfil do aluno ele é diferente. Hoje se você entra numa especialização, você vai ver que 90% dos alunos são recém-formados, né, então, ou seja, ele nem pegou prática ainda de todas as áreas da odontologia, ele já está indo para uma especialização. Então, eu acredito que estão pulando etapas que fazem parte do crescimento da carreira de qualquer médico dentista. Uhum, ok. Engraçado porque o podcast que tivemos com o Igor há 2 dias, ele também falou basicamente isso. Exatamente, foi o que ele apontou. Bem, Fernando, o nosso público já chegou ao local de trabalho, estamos a estender um bocadinho. Olha, gostaria de pedir uma última mensagem para a nossa comunidade antes de partirmos e depois fazermos aqui as finalizações. Ah, uma mensagem final que é seguir a intuição, né, cada um tem a sua própria intuição e às vezes a gente preocupado com o que os outros vão pensar a nosso respeito, as nossas decisões, a gente deixa que às vezes o medo fale mais alto, né, então eu acredito que seguir a intuição seja sempre o melhor caminho mesmo. Sem dúvida, um excelente conselho. E pronto, o Fernando vai estar connosco no curso Segredos de Marketing e Vendas dos Dentistas de Sucesso, no dia 17 de Abril, onde vai aprofundar tudo um bocadinho do que falámos aqui e muito mais. Antes disso, vamos ter no dia 31 de março uma mini aula exclusiva com dicas práticas na nossa área free. GIS, esteja presente, teremos todo o gosto em tê-lo lá connosco. Obrigada a todos os que estão e estiveram aqui desse lado, a ouvirem ou a verem hum, o nosso broadcast. Obrigada novamente, Fernando, por estares aqui, por teres aceito o desafio de um podcast num ambiente de metaversos. E terminamos assim este DV Roadcast, Drive Your Performance. Até breve. Obrigada, Fernando. Até uma próxima. Obrigado, Inês. Até. Adeus, adeus. Adeus, adeus. Tchau. Bem-vindos ao